cada questão uma resposta, em cada desafio um aprendizado, em cada alma a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Caros ouvintes da Rádio Meimei, é com prazer que voltamos a esta emissora para falar com você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, com as ideias que podemos veicular através desse programa Pense Nisso. Na vez passada, nós começamos a falar a respeito de equívocos comuns a respeito do Espiritismo. O que quer dizer isso? De ideias errôneas que as pessoas fazem da doutrina espírita. Porque, claro, a maioria das pessoas, a grande maioria, não conhece o Espiritismo. Então, elas apenas sabem ou aquilo que ouviram de outras pessoas, que também podem não ter conhecimento algum, ou leram em algum livro. Inclusive, livros não espíritas. Existem livros espíritas, existem livros que concordam com o Espiritismo, e existem livros que combatem o Espiritismo. É evidentemente que os autores daqueles que combatem vão dizer muita coisa do Espiritismo, do Espiritismo não é. Então nós estamos na segunda parte dessas questões. No programa passado nós enumeramos 15 itens. Agora vamos passar a enumerar mais 15, encerrando assim a série. O 13º item, caros ouvintes e espectadores, é errado considerar que toda perturbação que pode acontecer com uma pessoa, toda perturbação mental, emocional, venha dos espíritos. Não é verdade. Até mesmo as obsessões começam com os conflitos que a pessoa tem com ela mesma, sua própria consciência. Muitos se perturbam com os seus sentimentos, ódio, inveja, ressentimentos, ciúmes, impaciência, revolta, ambição, principalmente com o sentimento de culpa, arrependimento e remorso, passando a experimentar muitas vezes transtornos emocionais e enfermidades físicas. Isso sem contar os traumas, as dificuldades naturais do caminho que impactam as emoções, que podem muitas vezes parecer que são perturbações provocadas por espírito. Nem sempre. Por isso a pessoa deve ir ao centro, e o centro vai, de alguma forma, em contato direto com a pessoa, com seus familiares, de preferência com a família, que a família tem um papel muito importante nisso, verificar a procedência desses problemas. A essas alturas, a pessoa já foi a um psiquiatra, a pessoa já visitou um psicólogo. Quer dizer, o centro espírita sempre é a última porta. É quando não se resolveu o problema em lugar nenhum. Estamos dizendo isso. Então, a família já traz algumas informações importantíssimas que esses profissionais deram para se saber realmente do problema que a pessoa está sofrendo. Mas não se trata nem sempre uma perturbação, se trata de uma influência espiritual. Às vezes ela é uma influência da própria família, às vezes é o ambiente da casa, os conflitos que ali acontecem, os traumas que ali ocorrem. Então vamos descartar muitos desses casos que não pertencem à área do espiritismo. Um outro item é o seguinte: o espírita nunca deve desconsiderar o tratamento médico ou psicológico aos pacientes que procuram o centro. Transtornos emocionais decorrentes de conflitos íntimos precisam de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico,
muitas vezes neurológico, que se tratam de problemas que estão mais profundos na mente da pessoa e que pode depender de funcionamento do cérebro. Pois nós somos corpo e mente, todos nós. Entretanto, tais pacientes não dispensam, mesmo constatando, mesmo o diagnóstico médico, não dispensam a terapia espiritual, que os ajudam a se situarem diante de seus dramas existenciais, facilitando a ação dos espíritos benfeitores, dando-lhes respostas para questões que ultrapassam a fronteira da ciência, são mais de ordem filosófica do que científica. Também não é certo considerar que todo mal que nos acontece na vida, caros amigos, se deve aos obsessores. Assim como certos grupos religiosos acham que toda doença provém do demônio. No tempo de Jesus era assim. Eles acreditavam que toda doença nascia da arte do demônio, do espírito maligno. Hoje nós temos a ciência que nos responde inúmeras questões. E o espiritismo que complementa aquilo que a ciência não consegue alcançar. Na verdade, a grande maioria dos nossos problemas decorre do tipo de vida que nós levamos, de nossa ignorância, de nossas decisões, de nossos atos inconsequentes. Muitas vezes, de conflitos, como já dissemos, que as pessoas têm com elas mesmas, problemas não resolvidos, questões que atormentam a alma. É um erro a pessoa servir-se do espiritismo sem servir a causa espírita. Isso é muito importante. Não basta a pessoa frequentar o centro. O espiritismo será sempre um excelente auxiliar em nossa vida. Mas o movimento espírita que existe para servir a uma causa maior, que é a causa da humanidade, depende de cada um de nós. Apenas se servir do espiritismo é uma atitude egoísta, como daqueles que procuram qualquer religião, aprendem para se servir delas, mas não servem a ninguém, pois não atendem a principal finalidade. As religiões e o espiritismo foram criados justamente para nos elevar moralmente, abrindo-nos com oportunidade de fazer algo pelos outros e pela humanidade, claro. Prezados ouvintes, passe não é benzimento. É um equívoco comum. Na verdade, o mecanismo natural dos passes e do benzimento é praticamente o mesmo, mas as pessoas que recebem o passe devem ser esclarecidas a respeito, tomando consciência de que o efeito do passe depende mais delas mesmas do que daquelas pessoas que vão ali aplicar o passe. E, portanto, não é só receber o passe. Não é só ir ao centro para receber o passe. A pessoa que toma o passe vai embora. Não conversa com ninguém, não fala nada. A gente não sabe nem o problema que ela tem, ou o problema que ela quer resolver. Um aviso: no centro espírita não se faz passe em peças de roupas, em fotografias, objetos pessoais, mas somente em pessoas. Muito importante. No centro espírita, o espiritismo codificado por Allan Kardec, não existe passe em coisas, só em pessoas. Não é compatível, prezado, com a doutrina fazer do centro um local de culto religioso. O centro não é templo ou igreja, é local de prece, é local de estudo, de interação, de convivência fraterna entre as pessoas. Ir ao centro não é se purificar, mas buscar meio de aprender, se melhorar, se fortalecer para a vida diária. A verdadeira purificação se dá no dia a dia, no lar,
no trabalho, na convivência social. Quando vamos aprendendo a pôr em prática o que aprendemos no centro. É fácil a gente se comportar bem dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita. Difícil a gente se comportar bem dentro de casa, no seio da família, no local de trabalho, na rua, no clube, ou em qualquer lugar público onde temos contato com as pessoas. Aí sim que cada um de nós vai mostrar o que é, que verdadeiramente é. Não é um rótulo de espírita, católico, de evangélico, budista, judeu, que determinam o que a pessoa é, mas o comportamento dela, a forma das atitudes, a forma como ela trata o semelhante, principalmente aqueles que precisam delas. É aí que nós vamos mostrar quem somos. Enganam-se aqueles que acham que o espírita só deve ler livros espíritas. Também não é certo. Errado. Kardec insiste em que o espírito deve ler de tudo que possa contribuir para o enriquecimento de sua visão de mundo. Ele recomenda, inclusive, ler obras que criticam o espiritismo. Veja só o caráter da doutrina. A doutrina não tem medo da verdade. Ela encara a verdade de frente, porque ela tem a sua própria verdade. E se espelhando naquilo que acontece ao redor, ela constrói o seu mundo, considerando todas as verdades que muita gente tem. A verdade não vem só de um lado, vem de todos os lados. Não é só por uma religião, vem de todas. A verdade é aquilo que nos serve no momento para que possamos desempenhar bem o nosso papel e contribuir com a felicidade de todos. Essa é a verdade. Segundo o Espiritismo, é a maneira mais eficaz de assegurar que está no caminho certo é ler obras que criticam as nossas ideias, as nossas próprias ideias. Quem tiver dúvidas sobre isso, leia a proposta de uma biblioteca espírita que Allan Kardec confeccionou no último ano de sua vida. Ele fez uma proposta de leitura para os espíritas no último ano de sua vida, e essa proposta foi publicada. Inclusive, nós temos publicação aqui no Brasil para a montagem de uma biblioteca espírita, contendo livros das diversas áreas do conhecimento humano, inclusive aquelas que combatem o espiritismo. O espiritismo não proíbe leitura nenhuma, pelo contrário. Quanto mais a religião, o livro ou a obra venha atacar a doutrina, mais o espírita lê para saber realmente o que pensam os outros. Kardec dizia: se nós não sabemos como os outros pensam, principalmente os adversários, como nós podemos saber que é verdade, sem termos de comparação? Veja o pensamento codificado. Como nós vamos saber se estamos certos, se nós estabelecemos essa comparação com aqueles que pensam diferente, que têm suas próprias ideias, que têm suas próprias propostas? A única condição para termos a única condição, estamos falando aqui dos livros, né? Para que a gente possa ter uma visão ampla da verdade, é ler as obras que nós consideramos dignas de leitura. Não vou ler qualquer livro também, não é qualquer livro. Obras que possam acrescentar alguma coisa ao meu conhecimento, à minha cultura. A maneira mais eficaz de estar no caminho certo é conhecer os argumentos daqueles que estão no outro caminho. Quem tiver dúvidas sobre isso, então, leia essa obra que nós indicamos aí, nós temos lá na Biblioteca Espírita, no Caminho de Damasco,
alguns exemplares desse livreto que Kardec fez, orientando os espíritas para a organização de uma biblioteca. Enganam-se também os que pensam que basta frequentar o centro, que basta ler obras espíritas, que basta dizer que são espíritas para garantir a vida espiritual. O rótulo não muda ninguém, não muda o destino de ninguém. A única condição para termos um futuro melhor, seja nesta vida, seja na outra vida, é melhorar na nossa conduta, conforme o princípio da fraternidade, tratar as pessoas como nossos irmãos, como Jesus nos ensinou, e como outros grandes mestres da humanidade, não só Jesus, mestre lá do Oriente, como Buda, Krishna, Confúcio e tantos outros ensinaram, recomendaram. Todas as religiões merecem respeito, porque todas elas, de alguma forma, sempre têm uma contribuição para a verdade. O problema é o que fazem das religiões. Não são as religiões em si, mas o que se fazem delas. Da forma como nós as utilizamos na vida. Não é certo ao espírita, agora estamos falando aos espíritas, estar recorrendo constantemente a médiuns, a videntes, para a solução de problemas pessoais. Essa prática não é recomendável pela doutrina. O Espiritismo nos ensina a adquirir autonomia espiritual, preste bem nessa espiritual, mediante uma compreensão mais larga, mais profunda da vida e de nós mesmos. Quando a doutrina é bem assimilada, o conhecimento espírita nos fortalece a autoconfiança. A fé em Deus nos prepara para um viver melhor, nos libertando de qualquer tipo de muleta que remonta às práticas mais antigas da humanidade. É claro que as religiões existem para auxiliar o homem no caminho do bem. O papel das religiões é mostrar o bom caminho. Por isso elas devem estar inspiradas em Jesus, em Buda, Maomé, Krishna, Confúcio, que foram outros grandes mestres da humanidade, que só ensinam o bem. Engana-se o espírita que lê apenas romances espíritas. É bom que as pessoas leiam romance. Temos dúvida quanto a isso. Muito se inicia na doutrina através desses romances. Embora existam romances que contêm erros doutrinários, mas as pessoas não podem achar que vão conhecer o Espiritismo apenas lendo os romances. Sem um estudo mais aprofundado da doutrina, elas conhecerão apenas um espiritismo de superfície e não estarão aptas a penetrar no verdadeiro sentido da vida que a doutrina nos dá. No centro espírita, nós temos grupos de estudo. Se a pessoa tem dificuldade de aprender sozinha, ela pode frequentar uns desses grupos e estudar com os outros. Principalmente se a pessoa tem alguma dificuldade de leitura. Se ela tem essa dificuldade, ela vai encontrar pessoas lá que vão ajudá-la a ler, a comentar, a interpretar os textos, a discutir. E os centros só devem oferecer esse serviço. É papel do centro, papel principal do centro, oferecer esse serviço para que as pessoas se instruam e aprendam. E estão equivocados também aqueles que acham que o médium não precisa estudar, que os espíritos lhes ensinam tudo. Grave erro. O médium é que precisa estudar mais. Caso contrário, não vai conhecer sequer a própria mediunidade e sempre estará exposto a graves enganos e a ação de espíritos mal intencionados, cometendo erros grosseiros, comprometedores.
Não é recomendável também que o espírita seja demasiado moralista, sair pregando moral para todo mundo, dramatizando as situações negativas dos outros. Devemos tomar cuidado para não nos transformarmos em críticos contumazes, isentando-nos de culpa. O discurso espírita deve pautar pelo respeito ao ouvinte, pela crença no ser humano, pelo otimismo em relação à vida, compreendendo que, se todos sabemos que somos imperfeitos, nem todos têm consciência de que estão a caminho da perfeição. Não devemos fechar os ouvidos às ideias contrárias à doutrina. Já falamos isso. Problema grave. O Espiritismo nos recomenda prudência, serenidade, se quisermos a verdade. A verdade nem sempre está do nosso lado. Se não tivermos humildade de ouvir quem discorda de nós, como vamos acreditar que de fato amamos a verdade? Não se fanatizar, nem tampouco desconsiderar Allan Kardec. As obras de Kardec contêm as diretrizes e as finalidades da doutrina espírita, e não podem deixar de ser exaustivamente estudadas. No entanto, existem duas posições radicais, contrárias ao espírito da doutrina. Não lemos Kardec passivamente como o cristão lê a Bíblia, ou o muçulmano lê o Alcorão. Lemos Kardec, espírita, com espírito de estudo e análise. É o próprio Kardec que recomenda que seja assim, para não cairmos no fanatismo. Por outro lado, o estudo de Kardec, justamente porque nos encaminha para essa visão libertadora, é imprescindível para assimilarmos o verdadeiro caráter da revelação espírita. É errado fazer referências preconceituosas com o intuito de rebaixar aqueles que não pensam como nós. O Espiritismo, como Jesus, é o maior oponente do preconceito. Com certeza, na escalada reencarnatória, já passamos por diversas religiões. E hoje estamos abraçando uma doutrina que se coloca acima do sectarismo religioso. Precisamos tomar consciência que o espírita pode compreender porque as pessoas creem no que creem e porque elas devem se manter na sua crença até que possam buscar outras explicações para a vida. Agradecemos a sua atenção, prezado ouvinte. Agradecemos por nos ouvirem e fiquem com Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!